Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar a operar dentro das regiões de suporte e resistência da forma correta. Esse vídeo ele está saindo aqui a pedido de um seguidor meu lá do Instagram, que disse que todas as vezes que ele estava operando suporte e resistência no mercado Forex, ele estava levando loss. Sempre que ele entrava comprado, rompia. Sempre que ele entrava vendido, rompia. E todas as vezes que ele pegava a favor do rompimento, respeitava. Então esse vídeo é para te ensinar a identificar as melhores regiões de operação dentro do gráfico e te ensinar a ser assertivo, operando dentro das regiões de suporte e resistência. Mesmo que tu não saiba nada sobre o mercado Forex, a partir desse vídeo você já pode aplicar o que eu te ensinar e obter os seus primeiros resultados, os seus primeiros lucros. Então vem para o gráfico comigo. Bora lá então entender como é que tu vai identificar as melhores regiões para estar executando operações dentro de regiões de suporte e resistência dentro do gráfico, tá? O que eu vou ensinar aqui para vocês é uma estratégia de traçamento simples. A gente não vai se aprofundar muito nos conceitos de análise, de mudar o tempo gráfico, de analisar macro e micro tendência, não. Porque o intuito aqui é te ensinar da forma mais simples possível. Se você quiser um treinamento completo de Forex, me segue no Instagram, que lá a gente troca uma ideia e quem sabe, se você quiser, você consegue estar fazendo o meu treinamento completo de Forex. Mas esse vídeo, a princípio, ele é para te ensinar uma estratégia básica de traçamento que já vai te ajudar a ter os seus primeiros resultados. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer? A gente vai executar essa estratégia no tempo gráfico de 5 minutos para que a gente consiga ter operações mais rápidas, ter uma entrada e saída da operação mais rápida. Para você que talvez não tem tanto tempo para operar, isso vai acabar sendo muito vantajoso. Então a primeira coisa que você tem que analisar para não acontecer o que aconteceu com o seguidor do Instagram, comprar e o mercado cair, vender e o mercado subir. O que você precisa analisar primeiro? Qual que é a tendência principal que está aqui em 5 minutos? Afastando um pouco o gráfico. Me diz, qual que é a tendência principal que o mercado está mostrando aqui para nós agora? Nitidamente, a gente tem aqui uma tendência de alta no ativo do áudio USD. Então, se a tendência é de alta, a gente vai priorizar o quê? A gente vai priorizar a compra ou a venda? Óbvio que a gente pode, sim, em algumas situações entrar vendido. Porque mesmo dentro das tendências de alta, vão existir as pernadas corretivas, e vão ter baixas muito boas para serem operadas também. Porém, se a tendência principal aqui está sendo de alta, você vai priorizar a compra. Fechou? Então, identificou a tendência mais forte? O que você vai fazer? Traça essa linha de tendência. Esse vídeo ele é voltado para te ensinar a operar dentro dos níveis de suporte e resistência. Mas para que tu possa operar dentro dos níveis de suporte e resistência com mais assertividade, primeiro de tudo, primordial você entender a tendência que o mercado está seguindo naquele dia. Então olha só, o mercado aqui, além de estar trabalhando dentro dessa tendência de alta, ele está trabalhando também dentro desse canal de alta, aqui agora no gráfico de 5 minutos. Então faz análise em 5 minutos mesmo, certo? Para ficar algo mais simples, para ficar mais fácil de entender. Então agora o que a gente vai buscar? Suporte e resistência. Uma coisa primordial que vocês têm que entender: suporte e resistência não é linha mágica. Não é uma linha exata, por exemplo. Vou botar aqui embaixo desse pavio uma linha exata que vai bater e vai subir. A gente precisa entender que existe uma atmosfera dentro do preço. Como assim uma atmosfera? Imagina comigo que essa linha aqui, ela me represente um preço de R$4. E aí você foi no mercado comprar arroz e o arroz estava custando R$3,98. Quanto que você paga? R$4. Você não perde os 2 centavos de troco, não é verdade? Ou seja, vamos imaginar que o gráfico está subindo, né? A linha branca representa R$4. Então, às vezes, o gráfico ele vai chegar um pouco antes e vai cair, né? Se tu vai no mercado comprar o arroz e o arroz está custando R$4,02, você paga quanto? R$4. Então existe aqui uma atmosfera. Nunca vai ser uma linha exata, mas a gente sempre vai tentar buscar uma região média dentro dessa atmosfera.
Porque se a gente bota lá no extremo, quantas vezes chegou aqui? Nenhuma, mas talvez se a gente coloca aqui, a gente consiga um traçamento melhor. Fechou? Entendeu que suporte e resistência não é linha mágica? Então vamos continuar. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender na hora de traçar as regiões importantes de negociação de suporte e resistência é entender que tudo dentro do gráfico representa um preço. Muita gente fica muito habitolado nas estratégias e esquece que Forex é um mercado financeiro. E esse gráfico não é um gráfico para te simplesmente clicar para cima e para baixo. Ele está me representando a variação de uma moeda sobre a outra. Então todos esses números que estão aparecendo aqui, eles estão me informando sobre um preço, tá? Vou botar aqui no meu USD para ficar mais fácil de exemplificar para vocês. Por exemplo aqui, ó, se o preço ele está nesse exato momento, significa que agora, aqui no gráfico do Euro-USD, eu preciso de 1,13 dólares americanos para conseguir comprar um euro. Então tudo que está sendo representado aqui nesses números é preço. Se o gráfico está aqui, está me mostrando um preço. Se o gráfico está aqui, está me mostrando um preço. Se ele está aqui, está me mostrando um preço. Consequentemente, se eu tenho um preço, olha só, se eu tenho um preço que bate várias vezes, se eu tenho um preço que bate várias vezes, como esse preço aqui, o que isso quer me dizer? Quer me dizer que esse aqui é um preço importante para me negociar. É um preço bom de negociação. Olha só, gráfico bateu aqui várias vezes e fez a reversão. Bateu várias vezes e fez a reversão. Então a gente identifica, analisando o passado do gráfico, a quantidade de toques, que essa é uma região importante de negociação, pela quantidade de toques e respeito, né? Aqui a gente tem vários toques e respeito e temos aqui um rompimento, que em um tempo gráfico maior se mostrou para nós um falso rompimento, porque ele voltou aqui para dentro. Então percebam a força da região, é isso que eu quero que vocês encontrem na hora de traçar. Se tu traçar estratégiazinha de traçamento, ó, muita gente ensina assim, né? Até para Forex, bota em H1, pega a máxima e a mínima do pavio, bibibi, bobobó. Cara, isso não funciona. Tu precisa entender sobre preço importante, é isso que tu quer. Tu quer encontrar as regiões com maior quantidade de respeito, que vão ser as regiões mais fortes. Consequentemente, a chance de tu vender nessa resistência e cair é muito forte, porque tu já sabe, analisando os últimos toques dessa região, que essa é uma região que respeita muito. Mesma coisa vai valer para o suporte. Vamos ver se a gente acha outro preço importante aqui, ó, que bateu várias vezes e caiu. Linha errada de novo. Analisar sempre o passado. Olha só, essa região aqui que a gente traçou aqui agora. Vamos ver o passado dela. Autoajuste tem que deixar ativado. Esse aqui que tem que tirar. Vamos olhar aqui, ó, em M5. O mercado aqui ele rompeu essa região, só que antes de romper, ele respeitou. Aqui, de qualquer forma, se a gente tivesse comprado, né, a gente perderia, a gente levaria sim um stop. Mas percebe que antes de romper, ele respeitou, ou seja, é uma região que dificilmente rompe direto. E aí aqui fez um pullback e aí respeitou. E aí aqui, ó, olha quantas vezes o gráfico tentou romper e não conseguiu. É isso que a gente vai buscar no gráfico. Tentou romper várias vezes e não conseguiu e respeitou. Aí aqui, ó, no momento presente, ó, tentou romper de novo e não conseguiu. Queda, oportunidade de venda. Tentou romper de novo e não conseguiu. Queda, oportunidade de venda. E aí aqui realizou o rompimento. Mas por que realizou o rompimento? Vamos sempre se atentar, não só no suporte e resistência, mas também nas tendências que estão se formando. Então olha só, aqui ó, tá formando uma pequena tendência de alta. E essa pequena tendência de alta me indica o rompimento, porque a macro tá de alta.
e a micro está formando uma pequena tendência de alta. Então, se tu se atenta aos detalhes, tu consegue saber qual que é a probabilidade maior de respeitar ou de romper. A região é extremamente forte, extremamente importante. Só que se tiver algum outro critério de análise falando que vai romper, vai romper. E eu preciso que você se preocupe com isso. Então vamos escrever aqui, ó, coisas que você precisa se atentar. Tendência principal. Essa é a primeira coisa para ser mais assertivo operando suporte e resistência. Segundo, entender que não é linha mágica. Existe uma atmosfera na região. Então entender que não é uma linha mágica. E terceiro, encontrar regiões com muito respeito. Ah, Matheus, eu posso traçar aquele pavio isolado? Mano, tu pode. Mas quantas vezes respeitou aquele pavio isolado? Quantas vezes o preço chegou lá? Uma só? Então, será que realmente vale a pena traçar lá? Não sabemos, né? E outra dica muito importante, como a gente trabalha com regiões, sempre que for traçar suporte e resistência, faz assim, ó. Não traça apenas a linha horizontal. Faz o traçamento também com um retângulo para demarcar sempre a atmosfera. Porque olha só, aqui ó, parecia um falso rompimento, mas não, ainda está na atmosfera. Nem chegou a romper, está dentro do preço importante de negociação. Aqui ó, a mesma coisa, pareceu que fez um falso rompimento, mas não, ainda estava dentro do preço importante de negociação. Então a gente sempre vai se preocupar em fazer uma leitura completa da tendência principal, entender que não é uma linha mágica e encontrar as regiões com maior número de respeito. Beleza? Então aqui, ó, quais seriam as boas oportunidades de venda que a gente teria dentro desse gráfico de M5 que a gente traçou? De venda não, de entradas de um modo geral. A gente tem aqui as duas regiões mais fortes do gráfico. Temos esse topo, que foi o topo que teve o maior número de respeito. É nele que a gente vai operar. Ou a gente tem esse suporte, que também já foi uma resistência muito boa para o preço. Aí talvez você fale, né? Matheus, mas aqui rompeu direto. Rompeu por causa de algum evento, de alguma notícia, algo que saiu. Percebe que essas duas velas foram duas velas bem atípicas. Tanto que eu, Matheus, aqui a gente está no áudio USD, né? No Euro USD aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Então, aconteceu algo no USD. Assim que deu essas quedas gigantescas, eu entrei comprado ontem. E eu lucrei, porque eu sei que essa movimentação foi uma movimentação atípica. Então, esse rompimento foi um rompimento gerado por notícia, não de análise gráfica de fato. Tanto que logo em seguida, ele já voltou para dentro. No mesmo dia que rompeu, já voltou para dentro e começou a trabalhar dentro desses níveis de novo. Entendeu? Então a gente sempre tem que se preocupar com as regiões mais importantes de negociação. Por que eu digo das regiões mais importantes de negociação? Porque aqui no meio, ó, aqui onde o preço está respeitando exatamente agora, existe uma região intermediária. Só que essas regiões intermediárias nós não vamos operar. Por que a gente não vai operar? Ó, se tivesse pegado um pullback, subiu pouco, voltou para estopar. Se tivesse pegado aqui vendido, subiu. Percebe que o preço nas regiões intermediárias, ele rompe muito mais vezes. Ele briga em cima dela. Consequentemente, acaba não sendo uma boa região para te operar. Ó, se tu tivesse entrado vendido aqui, ó, derreteu. Logo em seguida, pum, stop. Então essas regiões intermediárias, a gente não vai operar nelas. A gente vai deixá-las fora. E vamos operar somente nas regiões importantes. Então essa é a forma mais inteligente de tu operar suporte e resistência, buscando os preços mais importantes, aonde mais tocou e respeitou, se atentando à tendência principal. E outra coisa muito importante, muitos iniciantes perdem dinheiro porque eles querem fazer isso aqui, ó. Deixa eu ilustrar aqui para vocês, vocês vão conseguir entender bem. Muitos iniciantes eles perdem dinheiro porque, por exemplo, o gráfico ele está aqui. Beleza, rompeu, respeitou.
E aí, esse iniciante ele ainda não tem muito tempo de tela, ele ainda não sabe fazer uma leitura tão precisa de mercado, de fato ele é um iniciante. E ele quer pegar assim que bate, bateu, ele já quer entrar. Aí às vezes aqui acontece um falso rompimento, que busca o stop dele e depois respeita, ou acontece um rompimento e um pullback e ele entrou aqui vendido. Então, para evitar isso de acontecer, igual estava acontecendo com o meu seguidor de Instagram, você iniciante que não entende tanto das velas, que não entende tanto dos padrões do mercado, vai analisar somente a tendência principal, vai buscar as regiões com maior quantidade de toques, não vai operar nas regiões intermediárias e vai esperar uma confirmação. Como assim? Tocou, começou a queda. Opa, tocou e começou a queda, aí você entra. Por quê? Já confirmou essa queda. Aí você entra. Beleza? Caso contrário, você fica fora da operação para não fazer cagada. E aí isso acaba se tornando um filtro para você, né? Outra coisa que você pode utilizar, eu vou exemplificar aqui que vai ficar mais fácil de vocês entender, que vocês podem utilizar para confirmar é o que? Você vai ter ali os suportes e as resistências. E aí, por exemplo, o mercado subiu. E aí você percebe que no indicador de volume, já vou ensinar vocês a utilizar também. No indicador de volume, o volume aqui ele cresceu um pouco e depois, por mais que o gráfico estivesse subindo, o volume estava decrescente. Então esse volume decrescente, enquanto tem essa alta aqui no gráfico, ele está me mostrando que por mais que tenha liquidez e o gráfico esteja subindo, não tem tanta força compradora assim quanto o gráfico está dizendo que tem. Então quando isso acontece, muito provavelmente vai acontecer isso aqui, ó. E aqui alta do volume vendedor. Então, aplicando esse vídeo, você iniciante vai ser muito mais assertivo operando suporte e resistência, tá? Você que não sabe ainda colocar o indicador de volume, vou te mostrar aqui como é que você vai fazer. Vou pegar aqui o EURUSD. Como é que você vai fazer para colocar o indicador de volume? Vai vir aqui no FX e vai digitar volume. E aí vai deixar como é que tá e vai colocar. Então ele vai te ajudar também a entender melhor se vai romper, a confirmar o rompimento ou a entender, o mercado está subindo, mas está perdendo força. Então a probabilidade dele respeitar essa resistência é muito grande, porque é um preço importante, porque está perdendo volume, entendeu? Então tudo isso junto vai te tornar muito mais assertivo nas tuas operações. Beleza? Deixa um comentário aqui embaixo dos conteúdos que você quer que eu traga aqui pro canal para te ajudar dentro desse teu processo como trader. E caso você não me siga ainda no meu Instagram, segue lá, @acordatrader, que lá tem muito conteúdo diário, muito conteúdo bom que pode agregar muito na sua vida. E se não é inscrito do canal, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve e já deixa o like no vídeo, fechou? Forte abraço!